Estamos em contato com o presidente do Guarani, André Marconato. Ele vai conversar conosco ao vivo para responder aqui as nossas perguntas e falar sobre o planejamento do Guarani para a disputa da Série B. Alô, Marconato, um abraço para você, prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Boa tarde, Batista. Boa tarde, família Bugrina. É um prazer poder falar com vocês sempre, Batista. Antes de entrarmos no planejamento propriamente dito, né, da Série B, como eu falei, vamos falar um pouco da escapada do Guarani no Campeonato Paulista. Na última rodada, com uma vitória em cima do Red Bull Bragantino, conseguiu a permanência na Série A1 do Campeonato Paulista. Um rebaixamento seria terrível, né, para as pretensões do Guarani, que está em uma RJ e também tem possibilidade, por que não, de tentar o acesso na Série B do Campeonato Brasileiro. Então, por que o Guarani se meteu nisso? Qual é a sua avaliação? Por que o Guarani fez um campeonato tão ruim, presidente? Em primeiro lugar, né, a gente tem que reconhecer que algumas escolhas que nós fizemos não renderam, né, as peças que nós trouxemos não renderam, ou se machucaram no meio do caminho, né? A gente teve muito problema de lesão, Batista. Se não estou me isentando da culpa, porque até a gente sabe o peso que é o Guarani, a gente tem que reconhecer os erros. A gente errou, em algum momento a gente errou, mas eu acho que as lesões foi o fato preponderante aí nessa má campanha que a gente fez, né? A gente teve muitas lesões no começo do campeonato, peças importantes, 6 ou 7 titulares, algumas peças que chegaram para realmente fazer a diferença, chegaram no meio do caminho, tiveram essas lesões, né? Então, assim, foi muito atípico esse campeonato, porque no começo do campeonato ninguém dava o Guarani como candidato ao rebaixamento, né? Então, assim, assustou bastante a gente esse grande número de lesão. Esse campeonato que a gente fez foi tenebroso, não tem argumento. Se eu ficar aqui argumentando o que não dá para argumentar contra números, não tem o que eu ficar falando, sabe, Batista? Então, assim, a gente tem que levantar a cabeça, a gente identificar o que foi feito errado e tocar a bola para frente. Mas as lesões atrapalharam muito, as peças principais do elenco estavam lesionadas, né? Colocar o Carlos Henrique, o CH, aqui na roda para fazer pergunta também para o André Marconato, nosso convidado de hoje aqui na entrevista do dia. Diz aí, CH. Marconato, boa tarde. Muito obrigado por atender a nossa reportagem. Eu tenho várias perguntas, mas a principal e que me deixa mais preocupado, e de repente com a sua resposta eu deixo de ficar preocupado. Um time que desenvolve essa campanha dita até por você, reconhecidamente por você, essa campanha surpreendentemente negativa, nos vem aí a informação que boa parte desse elenco que naufragou no Campeonato Paulista vai continuar no Campeonato Brasileiro da Série B. Esse é um planejamento, um caminho que vocês adotaram em questão de... Porque não pode desfazer o contrato, vocês não conseguem recolocar os jogadores, ou vocês acham realmente que esses jogadores que não deram conta de jogar bem no Campeonato Paulista, eles, na sua opinião, na opinião do CA, eles podem render mais no Campeonato Brasileiro? Boa tarde, mais uma vez, muito obrigado. Boa tarde, CH, sempre um prazer falar contigo. Gosto muito de te escutar sempre, as suas colocações são sempre pertinentes. Em relação aos atletas, como eu disse, nós tivemos 6 ou 7 lesões que atrapalharam o nosso andamento no campeonato. Agora ele não era para ter passado pelo que passou. Então, nessas peças que agora saíram e as que se lesionaram, a gente tem que sim repor a altura das que saíram, nós vamos tentar, lógico, melhorar o elenco, estamos aí atentos ao mercado, né, mas não quer dizer que a gente vai ficar com alguns jogadores. Para você ter uma ideia, não tem um jogador do Guarani que não tenha proposta para sair. Assim, então, a gente vai ter cuidado, sim, de ver as peças. Está muito difícil o mercado, mas muito difícil. A questão financeira assim, tá me assustando um pouco,
né? A gente tem que ter cuidado com isso, porque não adianta você formar um time caro para acesso e não honrar os compromissos, ainda mais agora com uma RJ nas costas, entendeu? Então nós vamos reformular, a torcida fica tranquila, já temos já trouxemos algumas peças aí que são boas, se você analisar a fala da torcida dos clubes que eles saíram, todos estão falando boas contratações do Guarani. Então assim, a gente vai fazer algumas trocas pontuais que precisa, né? Estamos antenados, viu, CH? A gente não pode repetir o que aconteceu no Campeonato Paulista, não. Antes da contratação do novo executivo, a gente tem informação que vocês estão no mercado em busca. Quem é que está decidindo por essas peças? Quem está participando das contratações, André? O Ricardo Moisés ainda decide ou ele está realmente afastado? É você? Existem outras pessoas? O Claudinei Oliveira participa? Queria que você esclarecesse isso para a gente, por favor. É um processo, né, CH? Você pega a opinião do treinador, olha, qual posição que você precisa, que está mais carente. Você tem algum nome para indicar? Claro, tenho. O Claudinei indica. Eu contratei o Enori, que foi analista da Seleção Brasileira por 3 anos, analista de alguns outros clubes. O Enori vem e senta. Também tem Enori, preciso da posição tal, você pode mapear, porque o mercado hoje é inteirinho mapeado. Então não adianta você falar, eu vou fazer milagre, ninguém vai inventar a roda. Com a tecnologia, você vai ter um cara com um olho melhor para uma peça ou para outra, ou um cara que entenda um pouco melhor do elenco que tem, entendeu? Então, assim, o mercado é inteiro mapeado. E o Danilo que está nos ajudando muito nesse momento, até a gente trazer o executivo, ele está nos ajudando muito, porque ele trabalhou como observador de um clube de fora, então ele sabe algumas peças que tem a crescer, alguma juventude que possa nos ajudar com alguma questão financeira no futuro. O Danilo está sendo muito importante. E quanto ao Ricardo, quero assim, deixar claro para a torcida, e isso tem que ser muito bem avaliado pela torcida, e fazer uma reflexão de 2019 para cá. Claro que nós não conseguimos acesso, não conseguimos atingir o acesso para a Série A, que é o objetivo do Guarani. O Guarani não é um clube de Série B. Mas para o Guarani voltar a ser clube de Série A, a gente está passando por um processo de reestruturação. Não adianta você chegar numa Série A e ficar batendo, voltando, batendo, voltando, batendo, voltando. Para isso precisa de uma reestruturação. E para essa reestruturação toda, porque aqui o Guarani hoje é um turbilhão. Para quem não vive o Guarani internamente, isso aqui é um turbilhão. Nós estamos reformulando todo o clube. Então, assim, não é brincadeira você passar por uma RJ. O Ricardo se dedicou isso o tempo todo, junto com o Fábio, do fiscal. Então, assim, não adianta eu abrir mão do Ricardo. Nós agora vamos passar por nós estamos tentando um parcelamento tributário. Então, assim, eu não tenho o tempo todo do meu dia para isso, entende? Então, a gente conta com o Ricardo, com a experiência que ele tem, sim. E aqui eu sempre costumo falar, nós somos um time aqui dentro, em prol do Guarani. Se nós erramos, nós vamos reconhecer o erro, acenar por alguma coisa que não tenha dando certo e acenar para boas coisas. Mas eu conto com o trabalho do Ricardo, não abro mão do trabalho dele, não abro mão do trabalho do CA, do Adriano, do Eric, enfim, de Turro Rubens. Esse é um clube em ebulição, um clube em reformulação. Então, assim, não adianta a gente ficar tacando pedra em um ou em outro. Tem que vir por Guarani, viver o Guarani, o que realmente está acontecendo. Então, assim, nós erramos. Vamos procurar o caminho certo e repor o clube nos eixos. Batista, só um minutinho. Não, eu voto com você. Eu voto com você só para pontuar, né? Porque falou do Ricardo Moisés. Assim. Eu só respondi a pergunta do CH, tá, Batista? O que o Ricardo Moisés está fazendo no clube, tá? Ah, sim. Não, é porque eu tenho algumas dúvidas com relação a quem faz o quê. Então, por exemplo, comentou-se, né? Não houve um comentário oficial do Guarani, mas que o Rodrigo Pastana, procurado por você, teria dito que não voltaria para o Guarani se o Ricardo Moisés estivesse no Guarani. E aí, o que foi comentado, e aí oficialmente pelo Guarani, é que o Ricardo Moisés não fazia mais parte do departamento de futebol.
Então, qual que é, por exemplo, o Danilo Silva, qual é a função dele? E qual é a função do executivo de futebol que será contratado? Quem faz o quê? O Danilo é o nosso superintendente do departamento, o Batista. Ele que coordena todo o departamento, ele que nos vai colocar o CA todo a par de tudo que acontece dentro do vestiário, que eu acho que isso nos atrapalhou um pouco na campanha passada, de ter um cara de entendimento do futebol dentro do vestiário que seja um cara ligado à diretoria. E esse cara é o Danilo, ele é superintendente, ele vai coordenar os departamentos que envolvem o futebol. Isso. O Ricardo, hoje, nós colocamos o Ricardo para cuidar das questões, todas essas questões de reestruturação. Pô, nós tivemos agora a aprovação da recuperação judicial, que não foi brincadeira, pô. Aqui se trabalhava até meia-noite, 1h da manhã, foi muito pesado. Por isso que às vezes a gente tem um pouco tempo para conseguir falar disso. E agora nós vamos enfrentar um outro problema. Nós temos um planejamento tributário para ser enfrentado. Já fizemos uma proposta, né, para que seja aceita ou não essa reforma tributária. Então, assim, nós estamos aqui para recolocar o clube nos eixos. Não adianta o que cada um faz. O que o Ricardo vai fazer nesse momento é isso, nos ajudar nessa reestruturação, que é o que a Guarani precisa. Nós precisamos entrar no eixo, nós não podemos mais ter bloqueio em conta, não se faz mais futebol com pendência, Batista e ouvintes. Não adianta a gente ficar aqui chovendo no molhado. Mas o Guarani está com bloqueio judicial, mas tinha um time para casa. Isso não funciona mais. O mundo moderno não permite mais isso. Então nós temos sim, que contamos com o Ricardo para nos ajudar com isso. Nós temos outras questões internas, porque cada dia aqui chega uma bomba, uma novidade que não foi deixada nem pelo Ricardo, vai ser deixada muito menos por mim, mas para o próximo presidente que vier, ou o próximo CEL, ou a próxima gestão, enfim, vai pegar um clube realmente assim, o Guarani deve quanto? O Guarani deve tanto? É isso. Então, é isso que nós vamos ter para enfrentar. Mas houve essa questão aí do Rodrigo Pastana? E você do Rodrigo Pastana é o seguinte, eu nunca escondi de ninguém, é meu amigo, gosto dele. Tivemos problemas aqui dentro do clube, como em qualquer clube tem, e no momento a gente, eu já até te falei isso, no momento nós achamos, não foi nem por questão pessoal dele com o Ricardo, tenho certeza que não foi isso, a gente achou que nós mudamos a comissão técnica e mudamos o executivo de futebol para tentar o acesso para o Guarani. Fizemos algo que a gente, naquele momento, entenderíamos que seria proveitoso ou uma coisa melhor para o clube, e nós tomamos uma decisão. Se foi certa ou errada, Batista, eu sei que o clube deu uma guinada, ganhamos vários jogos seguidos e nos faltou um pouco de gás no final. Enfim, mas em relação ao Rodrigo, tenho certeza que se eu ligar para ele não estiver trabalhando, ele volta numa boa, é meu amigo pessoal, a gente deixa... O Guarani é um clube que fica sempre de portas abertas, você não vê as pessoas saindo daqui e falando mal do clube, né? Agora, o problema de relacionamento, isso existe no Guarani, na Rádio Bandeirantes, existe em qualquer lugar, Batista. Isso é normal no futebol, ainda mais quando os nervos sempre estão à flor da pele, isso é uma coisa corriqueira, então nem levo isso para assim, pontuar que o Pastana não veio por causa do Ricardo, não, de maneira alguma. Pois não, CH. Não, eu preciso pontuar sobre o Ricardo, porque pelo menos da minha parte, eu não me lembro de ninguém da equipe ter questionado a competência desse ou daquele. Para deixar isso muito claro, não é? Não, Sérgio, só para concluir, Ricardo. André, só para concluir. Então, a minha colocação foi em termos do futebol. E quem afastou o Ricardo do futebol não foi a Rádio Bandeirantes, foi o próprio Guarani. Então, aí vem a pergunta. Se ele é tão competente para fazer o que fazia, por que ele foi afastado, então, no Campeonato Paulista? Esse é o questionamento. Porque a gente, assim, quando você nomeia uma pessoa, eu nomeei naquele momento o Ricardo para ajudar. Eu não vou te falar que foi ele que montou o time, não. Eu pedi para ele me ajudar, porque assim, com um ano eu estou entendendo de futebol, conhecendo o que é o futebol agora, e eu precisava de alguém para me ajudar. E, infelizmente, para o Ricardo, a carga caiu toda em cima dele, porque todo mundo acha que é o Ricardo que monta. Não é, o CA aprova cada contratação todo dia. Agora, nós estamos em reunião aqui da sala ao lado, reunião para debater atleta. Então, assim, todo atleta que chegou é uma decisão do CA.
O Ricardo simplesmente ele trazia os nomes, ó, vamos aprovar, olha, tem esses nomes, tem aqueles, tem esses. Então, agora, ô, Ricardo, o que você acha? O que a sua experiência fala? Você entendeu? É assim, mas ninguém toma decisão sem a aprovação do CA, entendeu? CH, isso é estatutário no Guarani. Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, bruto, galopante e indomável. Estamos conversando com André Marconato, presidente do Guarani. A sua pergunta ao Marconato, Tigrão. Pois não, um abraço para o presidente Marconato. Em primeiro lugar, quero agradecê-lo, né? A equipe já o fez, de estar conversando com a gente aqui, disponibilizando parte do seu dia para conversar com a gente aqui, que acabamos sendo uma caixa de ressonância da sua fala para a grande torcida do Guarani. Isso é muito importante. Então, eu acho que é muito importante a presença do dirigente sempre, esclarecendo dúvidas, aparando arestas e falando diretamente para aquele que é o verdadeiro motivo da existência do clube, que é o torcedor do Guarani Futebol Clube. Eu quero pedir desculpas se esse assunto já tiver sido abordado na entrevista, porque eu não estava na escuta, estava num outro compromisso particular e estou entrando na roda agora. Se já foi falado, me perdoem, mas, presidente, um abraço para o senhor. Eu queria saber se essa luta toda para conseguir a recuperação judicial, né, para que isso fosse referendado, homologado pela Justiça, né, deferido, esse é o termo técnico correto, e inclusive já tendo passado pela Assembleia de Credores, me parece que foi lá no Hotel Nacional Inn, salvo engano. Eu queria perguntar o seguinte, o grande objetivo da recuperação judicial está calcado na questão do Guarani deixar de sofrer bloqueios, né, financeiros, contas bloqueadas, penhora de renda e outras coisas mais, para que o Guarani consiga replanejar a sua dívida por um período solicitado e já deferido pela Justiça, que acho que é na casa de 10 ou 12 anos, inclusive embutindo no bojo da RJ também a questão tributária, além de débitos, trabalhistas e cíveis. O objetivo maior é esse, ter paz de espírito para administrar, sem a cada momento que uma gaveta é aberta no queijo, aparece uma aranha caranguejeira venenosa para picar a mão de quem está mexendo na gaveta. É para ter essa paz e poder planejar melhor, ou, paralelo a isso, também está sendo pavimentada uma via no sentido de buscar a SAF, ou uma negociação com uma empresa, com um grupo de investidores, para que o Guarani vire uma SAF, e estando a dívida, o passivo, replanejado, me parece que o caminho fica um pouco menos tortuoso para se chegar até a SAF. É um objetivo duplo ou é apenas matar as aranhas caranguejeiras que todo dia estão picando a cada mão de cada dirigente, de cada administrador que abre uma gaveta no queijo? Boa noite, Tigrão. Vamos lá. Em relação à RJ, né, nós conseguimos resolver as questões trabalhistas, a civil, né? Acho que é isso. E a tributária é o caso à parte, tá? É um parcelamento à parte, é um grande passivo que foi deixado aqui no Guarani, tá? Então, assim, cada hora surpreende a negligência que ocorreu aqui no Guarani, é impressionante, eu chego a me impressionar e eu fico pensando se fosse na empresa dessas pessoas, se eles deixariam isso acontecer, sabe? Assim, eu me assusto um pouco, porque no mundo que eu vivo, isso se chama irresponsabilidade, né? E quando eu assumo o Guarani, eu sabia que o maior problema que eu ia enfrentar, e o ICCA ia enfrentar, ia ser isso. Esse enfrentamento que nós estamos tendo agora não soa bem para os ouvidos da torcida.
Eu tenho consciência disso, porque eu sou torcedor. Ninguém gosta de ouvir, mas o Guarani não está contratando porque está fazendo, trabalhando com os pés no chão. Não, tem que liberar um pouco, tem que contratar, tem que isso, tem que aquilo. Mas eu sabia que isso ia ser um maior enfrentamento nosso, essa rejeição da torcida ao trabalho pés no chão. É porque a gente não está acostumado com isso, né? E em relação à SAF, que você me perguntou, né, Tigrão, se a gente está pavimentando esse caminho, eu acho que uma SAF bem vendida, isso é uma opinião minha, tá? Porque no nosso estatuto não tem nada sobre SAF, tá? Isso é uma opinião minha. Eu acho que os clubes menores, ao decorrer do tempo, não vão ter como lutar com essas diferenças de orçamento, que elas são gritantes. A gente já conseguiu acompanhar aí as quartas de finais as oitavas do Campeonato Paulista, é gritante. Por mais amor, por mais dedicação, por mais trabalho, é quase impossível. É um ou outro caso que consegue um milagre, né? Vamos dizer assim. Então fica muito injusto essa luta. De repente, com um aporte externo, alguma coisa assim, eu conseguiria equilibrar um pouco. Isso é meu pensamento. O Guarani, repito, o Guarani não tem ainda no seu regime interno nada que fale de SAF. Ô Marconato, qual é o valor que o Guarani vai pagar mensalmente pela RJ? Ô Batista, você me pegou de calça curta agora, que está muita informação, mas eu posso te passar isso uma outra hora, passo para os ouvintes, vai ter no nosso site à disposição também. Mas é algo que dá para trabalhar. É algo que dá para trabalhar, Batista, se eu não me engano, 200 e poucos mil, 300 mil, alguma coisa assim. Porque a gente vinha sofrendo esses bloqueios mensais, né? Não dá para você estar com... Até o Tigrão falou, cada hora abre uma gaveta, é assim, não dá. Para quem está acostumado com outro tipo de mercado, não dá. Você chega de manhã, penhorar o dinheiro, o dinheiro, não sei o quê, o dinheiro, você não consegue trabalhar. Você não consegue fazer as coisas com clareza, né? Hoje, graças a Deus, as coisas são bem claras, tudo você vai numa página, no site do Guarani, tem a transparência, tem tudo que é feito no Guarani, passado a limpo. Eu costumo dizer para a torcida, vem aqui ajudar, nós estamos reformando, vem ajudar, pode vir, sabe? Então, assim, fica muito mais fácil, Tigrão, trabalhar com uma recuperação judicial e nem não estamos fazendo isso não para a SAF vai ser a salvação do Guarani. Eu acho que o Guarani é um clube viável, a gente precisa, tanto é viável que a gente está se recolocando no mercado, né? Voltando a atrair a atenção de todos, e até o nível de exigência da própria torcida do Guarani aumentou muito, né? A gente percebe de 2019 para cá, você vê o nível de exigência que o torcedor do Guarani tem com contratações, como o torcedor realmente está antenado, então mudou tudo. Então, assim, a gente vai passando por esse período difícil, por esse campeonato que deu tudo errado, senão esses questionamentos a gente nem teria. Eu assim, me surpreendi muito com a má campanha, com essas lesões. Enfim, foi uma lição para a gente aí essa campanha. Nós fizemos uma conta aqui aproximada pelo montante da dívida e o total de anos que o Guarani tem para pagar. Dá R$1 milhão por mês, ô presidente. Eu passo isso para você, pode ficar tranquilo. Bom, tá bom, vamos lá, eu não tenho de cabeça isso. Não, perfeito. Depois a gente atualiza isso, você está se comprometendo em passar para a gente. Oportunidade, a gente faz um debate só nisso. Não, é só para saber, né, quanto é que o Guarani vai comprometer do seu orçamento. Do orçamento, né? Cabe, Batista. A gente fez algo que caiba realmente no orçamento do Guarani. Nada diferente do que já vem sendo bloqueado, sabe? Entendi. 25%, 30% do orçamento, que todo mês vem 40% de bloqueio. Então, assim, a gente vai conseguir fazer algumas coisas mais planejadas para o clube, né? Você não tem uma máquina penhorada, você não tem um aparelho penhorado, você não tem equipamento, você não tem uma renda, você fica mais tranquilo para investir no clube e no futebol, entendeu? Presidente, o senhor sabe dos riscos de que esse compromisso assumido de amortização da dívida via o replanejamento da RJ, se ele não for cumprido, quais são as consequências disso? E outro dia, falando com o Fabinho, ele nos falou que quando foi deferida a RJ,
existe já protocolado no mesmo processo, não é? Já apresentado o protocolo no mesmo processo do pedido também de replanejamento da dívida tributária, municipal, estadual e federal. E que, quando este replanejamento também for deferido pelas três esferas públicas, municipal, estadual e federal, que ela passará a integrar o polo passivo da RJ. Por isso que foi apresentado esse protocolo de que, além das dívidas cíveis e trabalhistas... Sim, é isso. Você tem que apresentar o protocolo, é isso. O protocolo foi apresentado e quando for autorizada esse parcelamento, homologada, aí ela passa a fazer parte também daquilo que está em sentença já definitiva com relação ao replanejamento na RJ. E aí nós fizemos uma conta de padaria aqui, somando possíveis, dentro de uma maneira muito simplista, viu, presidente? A gente não tem o processo em mãos. Eu não tenho os documentos na mão aqui, eu não gosto de falar assim. Não, mas certo. A gente fez uma conta rápida pelo montante, porque o Guarani teve uma isenção muito grande aí do débito total. Espera aí, Batista, só para concluir. E a gente fez uma conta rápida que ficaria entre 800, quando homologado também o replanejamento do débito tributário... Ele vai passar para a gente. Mas somando os dois, ficaria algo perto de R$1 milhão, ou o número é distante disso? Não, é mais ou menos, é de 800 mil a 1 milhão. Vamos lá, então, Batista, a gente fez essa conta aqui... Eu entendo até a preocupação, se é um valor alto, muito alto. Sim. Né? É muito alto e difícil de pagar. Não, a gente arruma meios, um acesso. Se a gente tivesse obtido o acesso, Tigrão, isso aí, esse parcelamento a gente pagaria, assim, anteciparia os pagamentos, entendeu? Seria dinheiro de pinga, né, presidente? É isso. Então, assim, eu fico até às vezes chateado. As pessoas falam, não quer o acesso, porque quer vender o clube. Não, se tivesse o acesso, a gente está com metade dos problemas resolvidos, entendeu? Metade. Resolvi a vida do Guarani, a minha pessoal, que eu teria paz e tranquilidade para trabalhar, né? Porque é muita pressão, é muito complicado, né? Lidar com tudo isso. Acredito que a nossa administração pegou o olho do furacão em qual quesito? Eu falo que em 2019 para cá, que quando assumiram o nosso CE em 2019, o Guarani praticamente não tinha receita. Tinha umas cotas de televisão, penhora, devia para todo mundo. Então, esse trabalho, de repente, se a gente tivesse o acesso, a gente conseguia antecipar ele em 10 anos, você entende? Então, até com CT, a gente estava com um projeto pronto, tudo. Assim, foi muito doloroso esse campeonato brasileiro e esse campeonato paulista para nós. A gente entende isso, entende a cobrança, e a gente está aqui para ser cobrado, né? Porque assim, os sonhos de qualquer dirigente, o que é? Acesso, título, clube em dia, e é isso que nós vamos buscar, com bastante transparência, lisura, é o que a gente pode oferecer para o torcedor do Guarani. Nosso CA buscando cada vez mais recurso, patrocínio, coisas que há tempos não aconteceram no Guarani. A gente está se movimentando, mas as coisas no futebol é o único esporte que o ruim ganha do bom. Então, assim, é complicado, né? A gente planeja alguma coisa que não dá certo, e assim, não dá certo muito, né? Não foi pouco. Olha o sufoco que nós passamos. Só para a gente girar, né? Vamos lá, CH, sua pergunta ao presidente André Marconato. No meio do Campeonato Paulista, vocês trocaram o treinador, demitiram o Humberto, e quem participou dessa demissão foi o Juliano, que não é mais homem forte do futebol, contratando o Claudinei Oliveira. A pergunta é a seguinte, presidente: a contratação de um novo supervisor, um homem forte do futebol, uma nova figura que vocês estão no mercado em busca de, pode significar a troca de treinador no Guarani para início do Campeonato Brasileiro? De maneira alguma, assim, quem me conhece aqui no dia a dia sabe a vontade que eu tinha pessoal de trabalhar com o Claudinei. Essa é uma coisa minha pessoal, pelo que eu entendo um pouco eu não entendo muito, mas o que eu entendo de futebol, eu gosto muito da maneira que o Claudinei se comporta, taticamente e com a diretoria. Acho que você é um cara diferente, sensacional.
Então, assim, em nenhum momento passa pela nossa cabeça troca de treinador, isso assim é zero. Eu gosto muito do comportamento do Claudinei, e nessa dificuldade que o Guarani passou, seriam poucas pessoas que aguentariam essa pressão que foi. Né? A maior cobrança dele consigo mesmo é complicado. Você vê que é um cara dedicado, que sofreu, que lutou, que está junto. Então, assim, em momento algum, CH, a gente pensa na troca do treinador. Eu até gosto muito, é cara vitorioso, teve alguns acessos na carreira, né? E acho que hoje ele é o nosso homem forte do campo. Vamos lá, Tigrão, a sua pergunta para o presidente André Marconato. Ô, presidente, você vem, ou o senhor vem mais jovem que eu, né? Fico meio constrangido de chamá-lo de senhor, mas Você. Não, mas aí é pelo cargo, né? Aí é Tá bom. Pelo respeito. O senhor vem de um trabalho longevo na iniciativa privada e em empresa muito bem estruturada, onde esse tipo de situação diária aí nem passa perto, esse que o senhor vive no Guarani. Em algum momento o senhor se arrependeu de ter grudado na cauda desse foguete aí, presidente? Rapaz, eu sou meio teimoso, viu, Tigrão? Sou meio teimoso, sempre fui um doente, um torcedor que em algum momento na minha vida eu achei que eu ia ter essa oportunidade, sabe? De fazer alguma coisa pela paixão que eu tenho, que é o Guarani. E essa paixão e o tempo me deu isso de presente, boas atitudes, conduta como pessoa, me deu essa oportunidade, sabe? E eu praticamente, na época da eleição, fui colocado. Assim, eu não passava por isso na minha cabeça. Eu sempre gostei de ajudar, minha família sempre colaborou com o Guarani de qualquer maneira que vocês imaginarem. Mas, assim, de estar à frente, eu não passava isso pela minha cabeça. Eu vivo o clube, sempre estou aqui, e aí as pessoas, vai, Marconato, vamos, a gente precisa de você, Então, assim, nesse momento foi legal, eu aceitei a ideia, aceitei o desafio, e não me arrependo, não. Isso aqui está sendo uma escola, um aprendizado muito grande, e eu tenho certeza que quando a gente acabar o mandato, a gente vai deixar um legado para o Guarani. Certeza que nós vamos deixar um clube melhor para quem chegar. Isso assim, sem dúvida nenhuma. Nós estamos investindo muito no departamento de futebol agora, aquisição de novos equipamentos, sabe, que a gente não podia fazer antes, porque senão você poderia ter um aparelho de quinel, por exemplo. A gente não poderia ter aqui, porque você vem uma penhora, ele te leva alguma coisa, um equipamento, te leva um ultrassom, te leva uma câmera termográfica. A gente estruturou nosso departamento assim, absurdamente, sabe? Então eu tenho certeza que com o trabalho que a gente vem fazendo, o Guarani vai ser um clube melhor. Ô Marconato, um amigo me mandou um estudo das folhas de pagamento que os clubes vão se utilizar na Série B do Campeonato Brasileiro. A janela de transferência foi encerrada dia 7 de março. Agora tem uma janela de exceção que vai abrir no dia 1º e vai até o dia 19. Aliás, uma pergunta, porque lá no regulamento dá a entender de que não é possível a inscrição de jogador nessa janela de exceção por empréstimo, só em definitivo. É isso que vocês do CA entenderam? Existe realmente essa questão, ou seja, não dá para trazer jogador por empréstimo, só em definitivo. E outra coisa, nesse estudo, a folha de pagamento do Guarani é a 14ª do Campeonato Brasileiro da Série B. Portanto, dos 20 clubes que estão, Guarani só está à frente de Operário, Ponte Preta, Brusque, Chapecoense e Ituano. E nos anos anteriores, nenhum time que conseguiu acesso teve folha de pagamento inferior a 2 milhões de reais. 2 milhões, 2 milhões e meio, 3 milhões de reais. Vai ter aí um aporte de capital. O Guarani vai melhorar o seu orçamento para a disputa da Série B, presidente?
Não, nós estamos tentando aqui firmar parceria, tentando elevar. Às vezes você gastar muito dinheiro não quer dizer também gastar de uma forma errada, não quer dizer que você vai qualificar. Nós tivemos alguns exemplos aí na Série B do ano passado, clubes com orçamentos gigantescos ficaram no meio do caminho, né? Então, assim, não é, a gente tem que saber gastar o dinheiro. Esse campeonato vai ser diferente, alguns outros clubes tiveram um aporte de uma liga, né, que a gente não participa dessa liga, nós estamos em outro lado, isso é uma questão mais para frente que a gente pode até debater, mas, assim, esse campeonato vai ser mais complicado porque quem está nessa liga forte vem com o caixa mais recheado, então, assim, é mais complicado, por isso que nós estamos demorando um pouco, trazendo algumas peças bem estudadas, não estamos trazendo mais, assim, vamos trazer esse aqui rendeu um campeonato, mas os outros não. Nós estamos estudando melhor os atletas, o pessoal aqui, o Danilo, eu e o Enori, ficamos, o Claudinei, o dia inteiro estudando para não cometer erro, a gente não pode errar, por isso que ainda não anunciamos nosso executivo. Então, assim, a gente está procurando otimizar os recursos. O Guarani, presidente, ele tem ainda um regime presidencialista, mas hoje com cara de parlamentarismo com o CA. Não sei se o senhor vai concordar comigo. Mas isso sempre foi assim, Tigrão. O senhor encarna a figura do presidente, mas existe um conselho, né? Existe aí uma reunião e o consenso é que tem tomado as decisões. Essa opinião do senhor com relação à sua total convicção na permanência do Claudinei Oliveira, ela também faz parte do pensamento dos demais componentes do CA? É algo unânime e consensual ou não? Tigrão, como eu já havia dito, quando faz alguma contratação no Guarani, ela tem que passar pelo crivo do CA. Não se contrata ninguém sem o crivo do CA. Isso é estatutário, a gente tem que assinar atas de reuniões, essas coisas. Então, assim, claro que nós somos em 7. De 7 a 1, eu acho que ele não tem a cara. É normal, isso vai acontecer. Entendeu? Mas hoje o Claudinei é unânime aqui. E, assim, a permanência dele, como eu cravei, é porque o CA já tinha cravado na contratação, entende? Então, assim, é de unanimidade, sim. Ô, presidente, ainda na pergunta anterior, né, sobre contratação, pelo regulamento, só pode trazer em definitivo ou pode trazer por empréstimo? Eu acho que eu não vou te cravar, o Batista, porque eu tenho que ver com o meu jurídico, mas eu acho que pode trazer por empréstimo, senão não tem lógica. Eu acho que os clubes não têm caixa para todos contratarem, né, ou alguma forma. Como eu disse, eu não cuidava do 100% do futebol. Então está sendo um aprendizado para mim agora. Estou, aos poucos, tentando combinar minha vida, saindo daqui todo dia 10, 11 horas da noite. Então estou me aprofundando em alguns assuntos que eu não participava. Não conseguia me organizar para isso ou aquilo. Mas eu vou perguntar aqui para o meu jurídico como está funcionando. Lá dá a entender de que só pode ser contratado em definitivo. Inclusive com relação ao Caio Dantas, que pertence ao Água Santa, estava no Vitória, está rescindindo o contrato com o Água Santa para assinar em definitivo com o Guarani, é isso? Não, isso. O Caio Dantas? Não, nós fizemos uma proposta para ele está para responder, isso já vazou na imprensa toda, né? Nós estamos esperando realmente chegar os papéis assinados para cravar a contratação do atleta. Mas ele assina em definitivo, sim, a gente fica com os direitos. Presidente. Perfeito, vem em definitivo então o Caio Dantas. Isso. Uma das reclamações ou alguns posicionamentos um pouco mais agudos da torcida do Guarani que a gente recebe um feedback aqui, mais contundentes. A gente recebe um feedback diário aqui através da interatividade da Rádio Bandeirantes pelos seus vários canais, chat no YouTube, WhatsApp e outros mais. Pelos seus vários canais de interatividade com a torcida, um dos maiores questionamentos que a gente ouve aqui da torcida com relação à política futebolística do Guarani é de não prestigiar a utilização de atletas das categorias de base, onde, aliás, o Guarani tem uma baita de uma tradição
inclusive tendo cedido vários jogadores da sua base para a seleção brasileira, para a Copa do Mundo, como Careca, Amoroso, entre tantos outros, João Paulo, Júlio César, enfim, se a gente for enumerar aqui, Neto, vamos ficar até amanhã cedo. E hoje o Guarani, às vezes, termina o campeonato, em 12 rodadas, onde ele jogou no Campeonato Paulista, ele não usou nenhum jogador da base. Isso é problema de uma safra que talvez não mereça esse prestígio por parte da comissão técnica, ou é uma política do clube, de repente, voltada para outras prioridades? Não é verdade isso. A gente tinha o Ian, que estava treinando já entre os titulares, um menino novo, 17, 18 anos, teve uma lesão no ombro. A gente tinha o Titi, que estava treinando entre os titulares, a gente resolveu dar rodagem para o menino, foi para o Sampaio Correia, o Eliel. Às vezes o menino sente um pouco o peso da camisa. E a gente aqui, o que foi o pensamento nosso? A gente tem que pôr, o futuro do Guarani é uma molecada da base, não tem inteligência em não colocar os meninos, certo? A gente ia colocar o Rafael Casabranca nas rodadas finais, acho que ele sentiu alguma coisa também, um desconforto, mas assim, já é a nossa opção. Ele, o Vitinho, o Ian ia ser praticamente o nosso lateral no fim do Campeonato Brasileiro da Série B, teve essa lesão no ombro, está voltando agora. Então, assim, a gente já tem 5 atletas do Sub-20 treinando, Sub-20, Sub-17, treinando entre os titulares. E não é assim, desce para jogar lá no Sub-20, não, eles são integrados ao departamento profissional. Então, a qualquer momento, eles já vão ser colocados na arena, já estão prontos. Só que a gente tem que entender a situação do clube. A gente não tinha, por exemplo, como pegar um menino de 16, 17 anos, 18 anos e colocar ele na arena e agora, nesses últimos jogos, para queimar um processo, às vezes, de 10 anos de casa de um garoto aqui no clube. Então, não seria inteligente da nossa parte. Mas a torcida pode ficar tranquila, a gente fez uma reestruturação boa nas categorias de base, vai começar a render frutos, já temos vários meninos performando. Esse ano a gente vai utilizar, como vinha utilizando o Eliel, o Ludic. Então, assim, não é muito verdade isso. Talvez, às vezes, a necessidade faz você usar os meninos, né? Então, assim, não tem como você pôr um menino na arena para queimar um ativo que você tem. Né? Como não poderia pôr um moleque numa situação, num jogo contra o Bragantino, um menino que talvez não entenderia o peso daquela situação, sabe? Então, você queima um ativo de 10, 7, 5, 6, 4 anos treinando aqui no Guarani. Então, assim, foi uma decisão unânime do CA. Segura os meninos e vamos colocar eles no Campeonato Brasileiro. Vocês vão ver que vai ter muita jovem promessa surgindo aí pelo Guarani de novo. Essa é uma grande notícia que o senhor está dando. E o Ian Henrique... já temos cinco atletas da categoria de base treinando com a gente. Excelente. E se destacando. O Ian Henrique, ele jogou uma só na Série B, naquele jogo em que o Regis tomou a butinada na cabeça aí, que abriu tudo, ficou... E ele deu o passe, inclusive foi ele que fez o passe pro gol. E ele fez uma grande partida. Aí nós falamos, opa, peraí, tá surgindo aí, eu até tava comentando o jogo, e eu falei, tá surgindo aí o estilo, jeitão, né? Passada larga, peito estufado, cabeça erguida. Falei, tá surgindo um novo Alberto Valentim aí, lá dos anos 90. Muito bom, campeão aí, infelizmente, da Taça ele teve São uma Paulo lesão, em 95, 94 com o Guarani, né? E depois grande jogador no Atlético Paranaense, hoje é treinador do Ituano. Eu falei, tá surgindo o novo Alberto Valentim. De repente o moleque some e o ouvinte fica aqui na nossa cabeça, né? Por que não põe? Isso é uma grande Por que não põe a promessa base? do clube. Porque só contratou pé de rato. E a gente tem que repercutir com o presidente que não pipoca. A gente tem que colocar as questões, porque a gente aqui não é porta-voz do torcedor. A gente é a própria voz do torcedor, que ele não tem essa possibilidade que a gente tem aqui de colocar questões que às vezes afligem a torcida. Então, eu queria que o senhor entendesse. Não me aflige, não. Esse é o objetivo. Minhas respostas sempre vão ser diretas. Estou aqui para colaborar com o clube, como eu disse, deixar um clube melhor. Não seria inteligente de nenhuma diretoria não utilizar a categoria de base, seria assim, o ativo do clube, tirando a sua torcida, são os jogadores da categoria de base. Então, se não tem muita inteligência, não utilizá-los.
O Ian era a nossa bola da vez. Infelizmente, ele teve uma contusão, teve que pôr até uma placa no ombro, demorou um pouco a sua recuperação, né? Acho que ele teve um tombo, enfim. Ele já estava jogando, já começou jogando, né? Então, assim, a gente está com o Vitinho, lateral esquerdo, já está um menino novo, já está treinando entre os profissionais de 17 anos, sabe? Então, a molecada está aí, vai surgir coisa boa. O Rafael Casabranca não dispensa apresentação, um menino que a gente acredita muito. Ô, presidente, enfim, não vou citar o nome de todos porque tem uma safra boa aí. O Renier vem em definitivo? Sim, em definitivo. Contrato até quando? O Batista, acabei de assinar o contrato falando com vocês, mas acho que são até o fim do ano que vem, alguma coisa assim. Ele é muito jovem, não tira aí um espaço do menino da base do Guarani? Não tira não, porque a característica do Renier, ele é um jogador de beirada, e os meninos que a gente está prospectando para esse ano são jogadores mais de posição assim, antiga, centroavante, né, como a gente falava antigamente. Então, assim, não vai tirar não, são características diferentes. O Renier é uma aposta boa, é um ativo do clube também, né? Sim. Se vingar para nós é um ativo, a gente depende disso, né? O Guarani pagou alguma coisa por ele ou não? Não. Ele estava livre no mercado, né? Estava livre no mercado. É assim é um jogador que foi monitorado, inclusive por clubes do exterior, assim, clubes pesados, né? E teve uma lesão, se recuperou da lesão. E sabe como que é o futebol, é dinâmico, e às vezes o menino acaba esquecido num canto, né, devido à lesão. É como se a gente fosse abrir mão do Ian agora, não tem lógica nenhuma, né? Então tem que recuperar o menino e pôr para a arena, para jogar. Então ele vem como um ativo do clube, é uma aposta nossa aqui. Esse jogador, quando surgiu no Santos, quando ele subiu para o profissional, ele tinha multa rescisória no contrato de 450 milhões de reais. Para você ver. Então ele é monitorado. Vamos lá, CH, pergunta e será a última. Infelizmente o nosso tempo está esgotado, hein, CH? Eu gostaria de ter perguntado muito mais coisas pro Marconato, mas infelizmente não foi possível. Até se você me permite, CH, mas é o seguinte, Marconato, pelo que eu entendi das suas respostas aí, foi o seguinte. Eu tenho um pouco de dificuldade de tempo para atender devido à minha... Deixa eu só ir para a minha pergunta, porque as respostas têm sido muito longas. É o seguinte, pelo que eu entendi então, não é? O Guarani vai montar um time modesto para o Campeonato Brasileiro apenas para permanecer, é isso? Não falei nem um minuto isso. Nós estamos se não tem indo atrás de investimento, se não tem homem de futebol, qual é a mágica que vai ser feita? O nosso orçamento talvez não seja do tamanho dos outros clubes, mas nós estamos procurando montar um elenco competitivo. Nós não temos como entrar para um campeonato sendo o Guarani, não lutar para subir. Então, assim, a nossa guerra... Mas como sem investimento, Marconato? A gente tem que usar inteligência, pô. A gente tem que procurar as peças no mercado. Vai saber se esse menino numa história arrebenta aqui no Guarani, que nem foi o campeonato do brasileiro do ano passado, a gente entrou desacreditado. E a gente está trabalhando quietinho nos bastidores e nós vamos fazer sim um time competitivo, forte. Ok. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Às vezes você gastar, que nem eu disse, CH, às vezes você ter o dinheiro e não saber usar também não adianta nada. Teve time que nem o Ceará, o Sport, enfim, vários outros que ficaram pelo meio do caminho, né? Então, e a gente chegou brigando, nós, o Mirassol, o Novo Horizontino, chegamos brigando. Marconato, muito obrigado pela sua participação e pela paciência em responder aqui todas as questões, né? Como o CH falou, fica longa às vezes a resposta, porque a gente mas é importante, tem que esclarecer, tem que explicar. Até peço desculpa, foi muito pesado esses dias, para a gente colocar o Guarani nos trilhos e brigando contra esse rebaixamento. Graças a Deus que a gente se manteve. Então, assim, a gente estava bem focado e eu peço desculpa à torcida, esse canal tem que ser mais direto, tem que estar mais aberto a esse tipo de entrevista, e sempre que vocês precisarem, conte comigo.
é um dever do presidente, de qualquer diretor, de esclarecer a sua torcida as dúvidas. E eu peço desculpas ao ouvinte da Rádio Bandeirantes, tem um zilhão de perguntas, mas infelizmente não dá, né? É uma questão de tempo. Mas eu agradeço todos os bugrinos que mandaram para cá perguntas, querendo saber aí questões, todas pertinentes e importantes, mas infelizmente pelo tempo não será possível repassar para o presidente. Só uma última questão. O Guarani tem 27 jogadores. Para contratar vai ter que dispensar, né? Quantos ainda vão sair? Até agora saíram 2. Aliás, o Guarani lucrou quanto com a saída do Derek e com a saída do Mike, hein, presidente? Isso, geralmente, não somos nós que colocamos isso, né? Mas geralmente o clube, que nem o Atlético Goianiense e o Grêmio, pede para não ser divulgado no momento. Mas em algum momento vai sair no site do Guarani na transparência. Perfeito. E tem um tempo determinado de sigilo nisso. Acabando isso, a gente não tem o menor problema em falar. Isso vai estar no site, no balanço do Guarani, não tem problema algum falar nisso. Com quantos jogadores o Guarani pretende trabalhar na Série B? Acredito que a Série B é um campeonato mais longo, né? Acho que uns 30, 32 jogadores, acho que é um número bom. Tá bom, presidente. Um grande abraço e muito obrigado pela entrevista. Batista, amigos aí da Bandeirantes, a todos da mesa aí. Boa noite a todos.